Oi, eu sou o professor Carlos, certo? E hoje eu sou o professor do 4º ano e hoje nós vamos estudar história, certo? Nós vamos estudar um assunto já bastante conhecido, certo? Que são os primeiros habitantes do Brasil. Eu vou fazer uma pergunta para vocês, meus alunos. Vocês acham quem foi os primeiros habitantes do Brasil? Vocês acham que foram os portugueses, os franceses, os italianos, os espanhóis, ou os indígenas, certo? Dizem que o Brasil foi descoberto, mas, na minha opinião, o Brasil não foi descoberto. Ele foi invadido. Ele foi tomado à força. Por quê? Porque aqui no Brasil já existiam pessoas que habitavam aqui no Brasil, que eram exatamente os índios, os indígenas. Então, as terras já eram deles. Então, o Brasil já era descoberto. Então, os portugueses vieram e tomaram as terras indígenas. É exatamente o que aconteceu. Mas a história contra a outra, dizendo que o Brasil foi descoberto pelos portugueses, certo? Mas não foi descoberto pelos portugueses, porque os indígenas já moravam aqui. Quando os portugueses chegaram aqui, existiam no Brasil mais ou menos 4 milhões de índios, certo? Hoje, o Brasil existe mais ou menos 200 mil índios. Você vê que baixou bastante a proporção de indígenas no Brasil, certo? E com esse avanço da população, das cidades, dos estados, então, os índios foram começando a conhecer outras culturas que somos nossas, né? Então, hoje em dia, a cultura indígena está muito misturada, certo? Com a nossa cultura, certo? Então, naquela época, quando os portugueses chegaram aqui no Brasil, certo? Existiam várias tribos indígenas. Nós temos 2 tribos muito desconhecidas, certo? É tanto que aqui no nosso bairro temos o nome de 2 ruas e 2 tribos bastante conhecidas. Temos a tribo Tupi e a tribo Guarani. Por isso que existe aquele nome dessas ruas, em homenagem a essas tribos, Tupi e Guarani, certo? Existe também que a Tupi e a Guarani, eles viviam na região litoral. Que é a região litoral, professor? Era aquela região mais próxima do mar, certo? Era a região mais próxima do mar, era onde viviam os tupis e os guaranis. Tinha também a outra tribo, muito conhecida, chamada Aruac. Eles habitavam justamente ali, a parte da Amazônia. Ainda existe, certo? Mas em pouca quantidade, certo? Na Amazônia. Aí também temos os tapuias, que é na região Planalto Central. O Planalto Central justamente aonde? O que é o Planalto Central brasileiro? Professor, é o centro do Brasil. Ali, Goiás, Mato Grosso do Sul, certo? Ali é o Planalto Central do nosso país. E outros também nós temos os Caraíbas, que também são da Amazônia, certo? E temos também o Pano, Tucano e o Charrua, certo? Então, meus amiguinhos, na época dos indígenas, certo? Tanto as mulheres como os homens tinham seus afazeres, certo? O índio, a cultura do índio é totalmente diferente da nossa cultura. O índio, ele jamais destrói a natureza. Por que ele não destrói a natureza? Porque ele sabe que na natureza é onde ele tira o seu sustento, certo? Ele é incapaz de destruir a natureza, o índio. Ele, certo? É um preservador natural da nossa natureza,
certo? Então, o índio, ele tinha vários trabalhos, certo? Por exemplo, as mulheres tinham o dever, certo? De cuidar do plantio e também da colheita, certo? Elas coletavam frutas, certo? Elas produziam farinha, certo? Que é justamente vindo da mandioca. Preparava as comidas, certo? Cuidava das crianças indígenas. E também confeccionavam também redes e cestos. Esse costume que nós temos de dormir em rede veio justamente dos índios. É um costume indígena. É tanto que quem tem mais esse costume de dormir em rede são o quê? São os pessoal do norte e nordeste, certo? Porque a região norte e nordeste é onde habitavam mais os índios, onde os índios mais se habitavam era na região norte e na região nordeste. Agora também temos trabalhos dos homens, né? Qual era o trabalho dos homens? Era derrubar árvores para a preparação da terra para o plantio, certo? Eles caçavam, eles pescavam, certo? Eles criavam o quê? Arcos, flechas e também canoas, certo? Esses arcos e flechas serviam como armas para eles poderem caçar, certo? E a canoa servia como transporte para eles poderem usar nos rios, certo? Nos açudes, certo? E também eles construíam as moradias, certo? Eles também faziam vários guerreiros, certo? Eles treinavam os vários guerreiros, certo? E também eles protegiam a tribo. Eles protegiam a tribo para que outras tribos não invadissem o seu território. Porque cada tribo indígena, eles demarcavam o seu território, certo? Eles tinham o seu território, entendeu? Então, a natureza para os índios é de fundamental importância, certo? Só que, infelizmente, os homens, a cada dia, estão destruindo a natureza e cada dia mais invadindo o espaço indígena, certo? Então, os indígenas, eles são totalmente passivos. Hoje eles estão totalmente passivos, certo? O indígena, ele é incapaz de agredir uma índia, certo? Ele cuida tanto das índias como das crianças indígenas, certo? Eles vivem em harmonia. Então, eu vou deixar aqui uns exercícios para vocês fazerem no livro, certo? Vocês anotem aí as páginas para vocês fazerem, certo? Vocês vão fazer as páginas 71 e 72, segue para a classe, e vão fazer também a página 73 e 74. Alguma dúvida vocês leiam, certo? Da página 65 até a página 70, que vocês vão encontrar as respostas dessas 4 páginas que eu citei aqui, certo? Então, aqui vamos dar fim à nossa aula, certo? Façam as tarefas indicadas e até a próxima aula. Tchau.